culpa é da Rita. A culpa é da Rita! Quando você tem uma Rita para você colocar a culpa de tudo que acontece na sua vida, fica fácil, né? Fica fácil, entre aspas, porque te coloca na zona de conforto, te tira do seu papel, o seu poder, né, de mudar aquilo ali, o seu poder de escolher diferente, porque, né, você não escolhe nada, as coisas vêm acontecendo para você. E aí as coisas tendem a se repetir na sua vida, porque você não assume o seu papel, você não faz a mudança que precisa ser feita e os ciclos vão só se repetindo, né? E aí às vezes é num processo que você, por exemplo, foi enganada, aí você daí a pouco você entra num outro relacionamento, até de amizade mesmo, a outra pessoa começa ali, amiga sua amiga, daí a pouco ela te engana, né? E assim vai ao longo da sua vida. Então, tenha muito cuidado com isso, porque é importante a gente perceber o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender com essa situação, né? Toda situação vem com aprendizado por trás aí, e a gente precisa crescer com isso, para a gente sair desse ciclo. E muito do que a gente vê no outro é a forma que a gente inconscientemente se enxerga. Tá? Então, às vezes é uma pessoa que te irrita porque ela fala muito, porque ela não sei o quê. De repente você tem essa característica, mas você não aceita muito, né? Ou você gostaria de ser mais comunicativa, né? Ou então tem às vezes algum impassezinho mesmo, um pouquinho além, né? Dessa conversa que a gente está tendo aqui. Que aí eu entraria mais numa questão às vezes um pouco espiritual, né? Um pouco mais, mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Mas é importante a gente entender que todo o processo que a gente passa, ele vai vir para trazer conhecimento, tá? Para te tirar de um ponto e te colocar em outro. Então aprenda com o processo, não fique reclamando. Quanto mais você lutar contra, quanto mais esforço você fizer para não vivenciar isso ou para não aceitar, mais resistência você gera, né? Quanto mais resistência, mais aquilo fica na sua vida, mais você entra num ciclo que não sai. Então, o cansar, gente, quando você realmente sente que cansou aquilo ali, pode ser num relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser numa questão familiar, que às vezes você fica ali, sabe, engolindo, é sinal de que você está prontinha para mudar. É um ótimo sinal, que você está aberta a mudanças, né? E isso é importante. Porque muitas pessoas resistem à mudança, né? Muitas pessoas resistem. Quando você gera resistência à mudança, porque a mudança é algo natural na nossa vida, a gente sempre vai ser uma pessoa um pouquinho diferente a cada dia e ao longo de anos a gente se torna pessoas completamente diferentes. E muitas pessoas acreditam que elas têm que às vezes se tornar prisioneiras de situações que elas entraram lá no passado com um nível de consciência completamente diferente. E isso eu falo que é algo muito comum, por exemplo, nos relacionamentos, né? As pessoas entram num relacionamento com a idade X, né? E a vida vai passando, ela vai evoluindo, ainda mais se essa pessoa tem uma busca assim, de algo a mais, de autoconhecimento, de amor próprio. Essa pessoa, ela vai se tornando uma pessoa cada vez melhor, digamos assim, para si mesma. E o grau de consciência dela vai se tornando muito diferente daquela pessoa que, de repente, vamos supor, casou há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. E o companheiro, às vezes, não segue muito isso, ele não tem muito essa preocupação, né? Ele acha que, tô na zona de conforto aqui, tá tudo bem, não preciso nem olhar muito para ela, não preciso falar nada com ela, porque eu já tô garantido, porque tem isso, não é só a mulher que fica nisso, né? Porque tem muito homem que reclama, que a mulher agora relaxou, não sei o quê, mas os homens também fazem isso. E isso, às vezes, vai gerar uma desconexão muito grande, né? E aí, como você tomou uma decisão há 10, 15 anos atrás, você acha que você tem que honrar aquilo. E aí você vive infeliz, vive adoecida, vive com um monte de expectativas frustradas, né? Vive se sentindo não importante, não valorizada, não amada, não enxergada, porque você acredita que tem que honrar uma decisão que você tomou há 15, 10 anos atrás. Tô falando, às vezes até em menos tempo, né, gente? Porque a gente vai, igual eu falei, a gente vai mudando um pouquinho todos os dias. E ao longo de anos, a gente se transforma em outra pessoa.
E às vezes o que naquela época parecia uma ótima decisão, hoje já não parece. E isso não é errado, não. Tá, gente? Eu quero que todo mundo entenda isso. Não é errado você mudar, você evoluir, você enxergar de forma diferente as coisas. E isso faz parte do processo natural. Né? Não quer dizer que o processo natural, quer dizer que todo mundo tem que separar. Não, não é isso. De forma alguma, né? Existem pessoas que são extremamente conectadas, já tem esse cuidado com o outro, enxerga, percebe, quer acompanhar, quer entender, sabe? Tá muito ali parceiro mesmo. Mas existem outras pessoas que não têm essa preocupação, né? E aí isso vai gerando uma desconexão muito grande no relacionamento. E aí a pessoa às vezes fica ali sofrendo, doente, porque o fator emocional ele está presente em 90%, 99% das doenças do nosso corpo físico. Então, às vezes, essa dor que não passa de cabeça, essa dor no corpo, sabe? É o surgimento, às vezes, de doenças mais graves, diabetes, hipertensão arterial, até mesmo um câncer, pode estar ligada a esses fatores emocionais acumulados ao longo de anos e anos e anos e anos de um relacionamento que você vive, que não supre as suas expectativas. Agora, se você é uma pessoa que não tem muita expectativa assim, em relação a relacionamento, talvez você sofra menos. Por isso é muito particular, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu tenho recebido muitos directs nesse sentido, assim, né? Então, eu falei, não, depois eu vou pegar um espaçozinho da live para falar isso, né? Que às vezes a gente sofre não, a gente é beneficiado, na verdade, com mudanças no sentido de perceber o nosso valor, de perceber que a gente merece mais, sabe? De perceber que você precisa de alguém para somar e não para subtrair, que às vezes antes você não tinha esse olhar, né? Achava que era assim mesmo, que relacionamento é assim mesmo, que o da sua avó foi assim, que da sua mãe foi assim, que não sei o quê. Né? E hoje a gente sabe que não, né? A gente vive num mundo que as coisas acontecem muito rápido. A gente passou por uma situação aí de estresse coletivo, né, gente? Aquela coisa meio apocalíptica aí que todo mundo viveu. Então isso trouxe possibilidades, sabe, de conhecimento diferentes, né? Que talvez os nossos avós, bisavós, mãe nunca teve a oportunidade, e a gente teve, né, de perceber que o quanto é importante a gente estar bem, a gente estar feliz, a gente se cuidar, a gente enxergar o que está acontecendo ao nosso redor, né? Porque estava todo mundo muito robô, muito máquina, só fazendo o que tinha que ser feito, né? Aquela rotina, aquela coisa, e de repente, né, tudo foi recriado, teve que ser recriado na vida de 99% das pessoas, né?